Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 3 da carta de São Paulo aos Efésios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, meus irmãos, ele vai falar sobre o grande mistério revelado por Deus, que todos, judeus e gentios, são chamados a participar da mesma herança em Cristo Jesus, e que Paulo também, neste capítulo, ele vai nos falar também e nos ensinar sobre a missão do apóstolo, e ele faz também uma linda oração pedindo que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Amém? Mas antes de a gente darmos início, meus irmãos, a esse estudo, como eu sempre peço, antes de a gente iniciar, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem também o seu like. Porque é muito importante, meus irmãos, cada vez que vocês fazem isso, se inscrevem no canal, ativam o sininho, deixem o seu like. Isso fortalece demais esse canal e ajuda cada vez mais ao YouTube a recomendar os vídeos, a recomendar o canal para mais e mais pessoas. E cada vez mais pessoas virão, através deste canal, conhecer a Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu joinha, o seu like, já se inscreveu no canal, meu irmão, já também ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo. E nestes primeiros versículos aqui, do 1 até o 6, vamos ver aqui o mistério revelado. Dos versículos do 1 até o 6. Vamos ler aí. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E, se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele explica que foi chamado por Deus para anunciar um grande mistério. E que mistério é esse? A salvação é para todos os povos. E antes, esse plano, ele estava oculto, quer dizer, escondido. Mas agora, ele foi revelado pelo Espírito Santo. E que judeus e gentios, antes separados, agora são unidos em Cristo Jesus, formando um só corpo, que é a igreja. Por isso que aprendemos, meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, que Deus, ele não faz distinção entre as pessoas. Não, Deus não faz distinção entre as pessoas. E também que todos nós, todos, somos convidados a participarmos do seu amor e da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que para a nossa realidade hoje, para o mundo atual que a gente vive, para esse ano, tratemos todos, meus irmãos, todos, com amor e igualdade. Vamos começar a tratar todos com amor e igualdade. Não exclua ninguém do amor de Deus. Não exclua ninguém. Pois Jesus, ele veio
para salvar a todos, e só não a um grupo específico, mas sim a todos. Por isso, como a gente aprendemos, que a salvação é para todos e que Jesus veio salvar todos que creem nele. Todos. Amém? E agora, nesses próximos versículos, vamos ver aqui sobre a missão de Paulo. Versículos do 7 até o 9. Vamos ver aí. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Meus irmãos, neste versículo aqui, Paulo, ele reconhece que a sua missão, ela vem da graça e do poder de Deus, e não dos seus próprios méritos, não, mas que a sua missão vem da graça e do poder de Deus. E ele se considera o menor de todos os santos. Se considera o menor de todos os santos. Mas que ele foi escolhido para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus e também de revelar o plano divino escondido desde os séculos passados. Por isso que aprendemos nesses versículos aqui, meus irmãos, que Deus, ele usa pessoas humildes e simples para realizar grandes obras. Foi isso o que estamos aprendendo nestes versículos aqui, que Deus, ele usa pessoas humildes e simples para realizar grandes obras. E que para nossa realidade, no nosso mundo atual hoje, não se ache, meus irmãos, não se achemos pequenos demais para servir a Deus. Não se ache pequeno demais para servir a Deus, não. Ele, nosso Deus Todo-Poderoso, pode fazer coisas grandiosas através de quem se coloca à disposição dele com humildade. Ele faz coisas grandiosas com esse irmão, com essa irmã que se coloca à disposição diante do Pai. Amém? Por isso que não se ache pequeno demais para servir a Deus, meus irmãos. Não se ache pequeno. Amém? Vamos agora para os próximos versículos do 10 até o 13, onde vamos ver aqui que a sabedoria de Deus é revelada pela a igreja. Dos versículos do 10 até o versículo 13. Vamos ver aí. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, Paulo, ele vai nos ensinar que ele afirma que a igreja é o meio pelo qual Deus, ele revela a sua sabedoria ao mundo. E que mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos problemas, ele se alegra por poder participar do plano divino. E que a sua prisão não é motivo de desânimo,
mas de glória. Por quê? Porque essa prisão mostra a força do Evangelho, a força da Palavra de Deus. Por isso que nestes penúltimos versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que a igreja é instrumento da sabedoria de Deus no mundo, e até o sofrimento pode ser usado por Ele para o bem. Até o sofrimento pode ser usado para o bem. Por isso que para a nossa realidade hoje, esse versículo nos ensina o seguinte, que precisamos permanecer, meus irmãos, firmes na fé, mesmo nas dificuldades. Deus, Ele pode transformar qualquer sofrimento em testemunho de salvação. Deus pode transformar tudo, meus irmãos, tudo. Amém? E para finalizar agora, dos versículos 14 até o 21, nós iremos ver aqui sobre a oração por fortalecimento espiritual e também sobre a glória a Deus que tudo pode, dos versículos 14 até o 21. Vamos ver aí. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele se ajoelha diante de Deus em oração pelos cristãos de Éfeso. E Paulo, ele pede que o Espírito Santo os fortaleça interiormente, para que Cristo habite nos corações e o amor seja o alicerce da vida. E Paulo, meus irmãos, ele deseja que todos compreendam a imensidão do amor de Cristo. E que imensidão é essa? A sua largura, o comprimento, altura e profundidade. E que supera tudo isso, supera todo entendimento humano. Por isso que a verdadeira força, aprendemos aqui, que a nossa verdadeira força do cristão vem de dentro do Espírito Santo que habita no coração de nós cristãos. Por isso que peçamos a Deus todos os dias, meus irmãos, para sermos fortalecidos por Ele, e que quanto mais enraizado no amor de Cristo nós estamos, mais firme nós estaremos nas tempestades da vida. Quanto mais enraizado o amor que nós temos com Cristo Jesus, mais firme nós estaremos. E sobre também a glória a Deus que tudo pode, como Paulo fala nos últimos versículos do 20 ao 21, Paulo, ele encerra esse capítulo com uma doxologia, um hino de louvor. E ele exalta o poder de Deus, exalta, que realiza muito mais do que podemos imaginar. Tudo o que somos e fazemos deve glorificar
o Senhor eternamente. Tudo o que somos e tudo o que fazemos deve glorificar ao Pai. Por isso que aprendemos nos últimos versículos que Deus, meus irmãos, é capaz de realizar o impossível quando nós confiamos nele. Por isso que para nossa realidade, nunca, meu irmão e minha irmã, nunca se limite com o que Deus pode fazer em sua vida. Nunca se limite. Confie totalmente no poder do Pai e entregue tudo nas mãos dele, porque tudo Ele pode fazer. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Amém? E nesse capítulo 3, aqui, meus irmãos, aprendemos 5 lições hoje. 5 lições. Primeira lição, que o mistério da salvação é para todos, sem distinção. Segundo, que Deus escolhe os humildes para revelar a sua graça. Terceiro, que a igreja é o instrumento da sabedoria de Deus no mundo. Quarto, que o Espírito Santo, ele nos fortalece interiormente. E quinto, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Por quê? Porque nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Amém? Por isso, meus irmãos, que fortaleça-se no amor de Cristo hoje e confie no poder de Deus, porque Ele tem planos maiores do que nós possamos imaginar. Viva hoje, meu irmão e minha irmã, como alguém que conhece o amor de Deus e o manifesta ao mundo. Vivamos dessa forma, como alguém que conhece o amor de Deus, que esse amor manifesta no mundo. Vivamos assim, meus irmãos, nestes tempos de hoje, que é tão difícil, mas que precisamos viver assim. Amém? Foi esse os 5 ensinamentos que aprendemos neste capítulo 3 de Efésios. E, meus irmãos, antes de a gente finalizarmos mais um vídeo, mais um estudo, mais um capítulo, como eu sempre faço, como vocês sabem, nos meus vídeos antes de encerrar esse estudo, que cada um de vocês, meus irmãos, que está assistindo o vídeo e está estudando, junto comigo e com o Espírito Santo de Deus, que vocês, meus irmãos, eu peço encarecidamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem também o seu like. Porque cada vez mais que vocês fazem isso, cada vez mais o YouTube vai recomendar para mais e mais pessoas, e este canal irá crescer e irá cada vez mais impactar mais e mais pessoas para se voltarem para a casa do Pai, para a palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, a ativação do sininho e o seu like é muito importante para o canal. Amém? E compartilhe esse vídeo, meu irmão e minha irmã, para um parente seu, um amigo, alguém que precisa ouvir hoje essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo capítulo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.